capacete, comigo, esses dias aí, cobrando ensinamentos e andou junto aí com esses monte de dias. Também quero agradecer ao professor Jorge, nosso diretor, e agradecendo a ele, agradecendo toda a direção do colégio, que nos apoiou nesse projeto aí, com todo o apoio. E a presença do curso inteiro sindicato e ao Júlio, o Roberto. Então, eu já falei muito com vocês durante esses anos, eu vou deixar para quem falou um pouco com vocês, conversar um pouco com vocês. Depois, no finalzinho, bom, uma palavrinha mais com vocês. Professor Jorge, Bom, então, boa noite, né? Quero dar os parabéns ao Emílio, né, que é um profissional, assim, realmente, um grande gabarito, um teor muito grande de humildade. Né? E que sempre dispôs, nos procurou como escola, e hoje eu estava conversando com uma comunidade de alunos aqui, e eu dizendo que qual é o perfil da escola. Nosso perfil é parceria. Aqui já funcionou muitos cursos de parceria. Parceria com o Senado, parceria com o Sindicato dos Eletricistas, tivemos cursos de computação, tivemos cursos de qualificação, né, com o Sindicato da Alimentação, e hoje temos o prazer de fechar também esse convênio com o Sindicato dos Metalúrgicos. E através assim, do Emílio, que nos procurou para fazer, né, porque quando essa escola iniciou, né, ela tem uma história muito bonita, porque ela iniciou assim com toda uma aparelhagem, tanto na parte como na solda, como na parte de torno, e que era, né, naquela época, uma das propostas de educação no Brasil, de qualificar, né, essa gurizada, não só dar a formação científica, mas também tirar eles da escola já com uma qualificação. E eu estava conversando há pouco com o Júlio, e eu dizendo para o Júlio, o pessoal diz assim, a igreja tem emprego. O que falta aqui, professor, é pessoas qualificadas. Muitas vezes a gente faz uma entrevista, tem 200 jovens, daqueles, só um tem a qualificação. Os outros têm um ensino médio completo, muito bem, tem um cursinho básico, mas não é aquilo que eles querem. Então, o que tem que investir hoje na metade sul? Também estava dizendo para ele que nós somos uma região pobre. Né? Nós somos tão carentes que nós somos carentes até de liderança. Né? E a gente sabe que o líder ele tem uma influência muito grande quando ele vai. Agora mesmo estava dizendo, olha, se tivesse alguém da igreja que fosse lá em Brasília, né, e dissesse, olha, a igreja pode fazer um projeto assim, nós queremos isso, queremos aquilo. Então nós temos que trabalhar com essa visão. E eu tenho essa visão dentro como educador, que eu tenho que ter como educador, como professor. A gente como educador sonha, mas persegue o sonho de tornar uma realidade. Estava contando para ele também, há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, nós começamos a formar o primeiro curso técnico aqui dentro do Lauro. Iniciamos do zero, só tínhamos vontade de fazer acontecer. E hoje o curso já está formando 3 turmas. E vamos atrás de mais um curso técnico aqui dentro. Então eu quero dar os parabéns ao Emílio, quero dar os parabéns a vocês, e me sinto muito alegre, sim, porque a Escola Lauro Dornelles ainda conservou, né, instrumentos aí, materiais que puderam auxiliar vocês no início. Eu acredito que vocês têm que procurar a qualificação cada vez mais, investir em cursos mais pesados, em conhecimento. Mas que bom que o Emílio vai ser lembrado por vocês, que foi a primeira pessoa que deu o pontapé inicial na vida profissional de vocês. Eu me lembro de um rapaz que hoje está em Santa Catarina, trabalhando na Eletrosul, que hoje coordena essa parte aqui no Sul, e sabe como é que ele iniciou a vida dele na parte da eletricidade? Num curso básico de eletricista aqui no Lauro, noções preliminares. Participou, a carga horária de 40 horas, as pessoas que entendiam. Sério, olha gente, eu nunca me esqueço disso. Isso aqui é o início. Vocês têm que investir mais a partir, procurar mais conhecimento, aprofundar, não parem nisso aí. E esse rapaz aceitou o desafio.
hoje ele é um técnico na área do estudo, trabalha, é concursado, né? Então é assim que se inicia a vida da gente, né? A gente tem que iniciar. Eu mesmo, antes de ser professor, logo que eu saí do exército, aos 19, 20 anos, eu me vi dentro de Alegrete, uma cidade, e eu não tinha capacitação, eu não tinha formação nenhuma. A não ser o ensino médio, naquela época eu chamava científico, eu estava terminando. Batia de porta em porta nas firmas, comércio, não conseguia nada. Aí, através do governo estadual na época, na Secretaria do Trabalho, ofereceram um curso na área de saúde. Eu, no início não me chamou a atenção, eu disse, mas não tem nada a ver comigo. E aí um colega me disse, mas vai fazer, quem sabe se tu te qualificando, tu não vai conseguir um emprego, e daí depois tu vai fazer o que tu quer. Entendi o conselho do meu colega, me inscrevi gratuitamente, naquela época davam passagem, até pagava a gente meio salário para a gente fazer o curso. Dava tudo isso, fui fazer o curso. Na metade do curso eu gostei. Na metade do curso eu já fui convidado para uma firma para trabalhar e exercer minha profissão. Mas depois eu fiz a ponte, dali eu me aperfeiçoei, não parei, fiz outro, mas eu senti que não era a minha área. Até que eu consegui, através daquele emprego, fazer uma faculdade. E vim parar no magistério. Então veja, meu início foi um curso assim, básico, e depois eu persegui. Tá bom, pessoal? Então eu quero dizer para vocês, vale a pena, vamos investir. Hoje tem que ter qualificação. Quem não tem qualificação em nenhuma área, praticamente está fadado a pegar bicos, como se diz. Né? E eu acho que o sonho da gente é a gente se tornar um profissional, eu dominar minha área. Eu sou um soldador? Sou, eu sei o que eu faço. Eu só sei soldar, mas também eu sou o melhor. Né? Então é isso aí que faz a diferença do bom profissional, né? Para aqueles que não têm a qualificação. Não adianta eu querer fazer um pouquinho de cada coisa se eu não sou melhor que nenhum deles. Né? Então, mais uma vez, parabéns também. Agradeço a ti assim, por ter enxergado a nossa escola aqui como parceiro. E estamos sempre à disposição. Se surgir alguma coisa, lembre-se do Lauro, que o Lauro vai estar sempre de portas abertas aqui também, para que a gente possa ter essa alegria de hoje ver vocês, né, dando essa certificação. Incrível que pareça, isso aqui tem realmente na vida da gente uma importância muito grande. É o início, abre-se as portas a partir de agora para aqueles que levarem a sério aquilo que aprenderam aqui no início. Bom, obrigado, gente. Parabéns e sucesso para vocês. Pessoal, então, primeiro lugar, boa noite a todos. Né? É uma satisfação aqui novamente a gente estar aqui representando o Sindicato dos Metalúrgicos. E aqui na pessoa do Emílio, foi que teve essa iniciativa, nos procurou e nós temos procurado ajudar. Então, agradecer em nome do Emílio, do professor aqui, a escola, que a nossa maior dificuldade é a qualificação de mão de obra. E não é só aqui, Alegrete ou na metade sul pobre. Na realidade, é no país inteiro que está acontecendo isso. Hoje nós temos aí essa crise que teve no fim do ano, a gente teve até no ramo metalúrgico, nós tivemos muitas demissões. Mas o pouco que foi demitido já estão sendo recontratados. E como a mão de obra qualificada é uma escassa, essa iniciativa aqui olha, não tem como se dizer em relação a isso. O que se precisa? Mão de obra qualificada. No ramo metalúrgico, por exemplo, eu disse aqui no dia 16 a outra formatura, foi 16 de junho, 18 de 6 de 2009. Foram 18 formandos que tinha aqui, inclusive estava presente também o pessoal lá da Lopes, Estruturas Metálicas, que também tem nos acompanhado aí no Guaiana, nas palestras, tinha lá sobre o nosso ramo que é insalubre e é uma aposentadoria especial. Então tem nos acompanhado aí, não é a primeira vez que a gente se encontra. Isso é uma satisfação muito grande, a empresa estar junto, tomando essa iniciativa junto, porque o que nós precisamos? Para qualificar a mão de obra, nós precisamos trabalhar junto. Mas é uma satisfação muito grande, a gente veio aqui hoje especialmente para prestigiar essa formatura aqui de vocês.